sobre produtos brasileiros está em vigor, mas os impactos da medida são sentidos apenas por alguns segmentos de exportadores do país. Enquanto algumas exportações foram isentas das taxas do nível mais alto, cerca de 55,4% das exportações ainda encaram o teto tarifário imposto pelos Estados Unidos, segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Dentre os produtos que serão sobretaxados estão algumas das principais exportações do Brasil para os americanos. A imprensa destaca alguns destes setores e os impactos estimados para cada um deles. O café. O setor cafeeiro estima grandes perdas com a taxação do produto, já que o Brasil ocupa o topo da lista de exportadores do grão para os Estados Unidos, sendo responsável por aproximadamente 35% do café consumido em território estadunidense. O maior destino do café não torrado brasileiro foi os Estados Unidos, que importaram 16,7% do total vendido pelo país no valor de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Em entrevista, Money, vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, estimou perda de 1 bilhão em vendas do produto só no estado mineiro. No entanto, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, já abriu a possibilidade de que o grão seja incluído em uma futura rodada de isenções. Madeira. A madeira é outro bem que deve ser fortemente impactado pela política tarifária de Trump. Em 2024, os exportadores do produto comercializaram cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares ao mercado americano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, o volume representa uma dependência do mercado norte-americano em uma média de 50% do produto nacional. Ainda em nota, divulgada pela associação no dia 18 de julho, o setor estaria enfrentando o início de um colapso com o tarifaço, efeito sobre os madeireiros que já vinham sendo sentidos durante o último mês, com empresas sendo obrigadas a optar por férias coletivas forçadas na tentativa de ganhar tempo e preservar empregos, enquanto outras estão planejando desligamento, segundo a ABINCE. Nas carnes, as carnes também não escaparam da taxação de Trump. A ABEC, Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, que representa as empresas como JBS e Marfrig, estima perdas de 1 bilhão com novas tarifas de 50%. Os Estados Unidos são o segmento maior destino das exportações da carne bovina do Brasil, depois da China. Segundo Roberto Perosa, diretor da ABEC, a expectativa das empresas brasileiras era vender cerca de 400 mil toneladas de carne até o final do ano para os Estados Unidos, o que se torna inviável com o nível tarifário imposto. Os frigoríficos brasileiros exportaram cerca de 181 mil toneladas de carne bovina no valor de 1 bilhão para os Estados Unidos no primeiro semestre desse ano, de acordo com dados comerciais. Isto equivale a cerca de 12% do total da exportação de carne bovina do país. O setor de pescado é um dos grandes afetados pela política tarifária de Trump. De acordo com Eduardo Lobo, a Abipesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, 70% das exportações do setor são destinadas ao mercado estadunidense. O Brasil ainda enfrenta a falta de alternativas comerciais no setor devido ao embargo nas exportações do pescado para a União Europeia, que o país tem enfrentado desde 2017. As empresas exportadoras previam vendas totais ao exterior na casa de 600 milhões, sendo que 350 deste montante seriam destinados aos Estados Unidos. Segundo a Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtos Exportadores de Frutas e Derivados, os Estados Unidos absorvem 7% do volume total exportado de frutas pelo Brasil em 2024. Absorveram. Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, disse que o direcionamento dos produtos para o mercado interno seria uma quantidade tão grande que vai colapsar o mercado. O presidente também ressalta que produtos preparam lotes especiais para vender aos Estados Unidos
de agosto a outubro, por exemplo, produtores de mangas do Nordeste colhem frutas especialmente para envio ao mercado estadunidense. Estamos muito preocupados de atingir diretamente os produtores do Vale do São Francisco. Temos uma safra de manga para os Estados Unidos, uma safra planejada por 6 meses, conta Coelho. Mais da metade, de 52,2% das exportações de equipamentos de construção civil brasileiros foram destinados aos americanos em 2024, totalizando um montante de 1,5 bilhão para o setor. O presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos alertou que as tarifas podem tornar o equipamento brasileiro menos competitivo, tanto dentro dos Estados Unidos, por conta da alta nos preços, quanto pelo escoamento para destinos alternativos de outros países exportadores, como China, Japão, Coreia do Sul e outras nações da Europa. Infelizmente, é isso, né? Não se sabe se é mesmo por conta dessa questão envolvendo o Bolsonaro, né? Porque o presidente dos Estados Unidos estaria se colocando, se posicionando dessa forma, porque Bolsonaro não fosse punido dentro do nosso país, ou seja, uma intervenção de outro país no nosso país, ou se era mesmo os Estados Unidos que precisava fazer isso, ou por algum motivo fez, né, para proteger a sua economia. Então a gente fica se perguntando se foi para proteger a economia ou se foi para proteger aqueles que estão sendo acusados de golpe contra a democracia brasileira. Às vezes a gente fica sem entender por que um presidente de outro país quer dizer quem seja preso, quem fica preso ou quem fica solto noutro país. Nunca se viu isso em tempo algum. Né? Só pode ser alguma coisa da cabeça desses americanos, da cabeça de algumas pessoas que a gente também não entende porque acham que deve ser assim mesmo. Acham que o tarifaço é correto. É que todos os brasileiros sejam punidos por alguém que cometeu algum tipo de infração. Né? Porque nos outros países a justiça julga e a justiça pune. A justiça do Brasil é para ser diferente. É para que o presidente de outro partido diga quem deve ser punido ou não. Nós já vimos anteriormente presidentes presos, já vimos Collor, já vimos Temer, já vimos Lula, e nunca houve intervenção de nenhum outro país com relação a isso. Né? Posteriormente, aí Lula sendo presidente, a própria justiça acabou entendendo que não foi aquilo tudo que se pregou. A gente está vendo aí essas investigações aí com relação a Bolsonaro, se houve o golpe, se não houve golpe. Agora, um outro partido que vai ditar qual a sentença, os envolvidos que vão receber, quem deve ser punido, quem deve ser isento num país, é um outro presidente, de outra nação, quem vai dizer, porque se você não fizer isso, a gente não lhe compra, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso. Eu acho que é preciso que nós, brasileiros, tenhamos um pouco mais de sangue na veia nesse sentido. Nós somos brasileiros. Não é os Estados Unidos que vai mandar aqui dentro, vai fazer o que quer aqui dentro. Não, daqui a pouco é o presidente da Rússia, daqui a pouco é o presidente da China. É quem vai dizer o que a gente deve fazer ou não. Eu acho que o momento é de diálogo. Quando não houver diálogo, como não houve na questão do tarifaço, né, é preciso o mercado se adaptar para viver sem esse comprador. Né? Porque se ele taxou os nossos produtos, é porque ele não quer os produtos brasileiros, procurar um novo destino, procurar outras saídas, né, do que a gente acabar se entregando a um presidente americano só porque ele é a favor de determinada situação. Pelo amor de Deus, pense nisso. 7h24.